Então, bom dia a todos aí. Na aula passada, né, na semana passada, a gente estava falando de turbina de Newton. E a gente terminou com esse exercício aqui, que eu acho particularmente muito interessante, que ele que permitiu a gente otimizar o projeto de uma turbina de Pelton, né? Em função da relação entre o diâmetro da tubulação e o diâmetro do bocal, né? O D1 aqui é o diâmetro do bocal e o D é o diâmetro da tubulação. Então essa expressão aqui, e lembrando, né, que a potência ela é uma relação entre a vazão mássica, então aqui na vazão mássica o diâmetro entra, né? E também, quer dizer, a própria velocidade do escoamento, ela é importante na hora de determinar aqui o fator de atrito, por exemplo, né? Tá? Então essa velocidade com que essa velocidade V1 com que o fluido atinge as pás da turbina de Pelton, ela é função dessa razão de diâmetro também. Então é muito interessante porque se você começar a fechar muito, a colocar um diâmetro muito pequeno no bocal, a velocidade aumenta, né, pela relação entre diâmetro, e a gente tem a relação entre velocidade por Bernoulli, né? Então, desculpa, pela continuidade, não por Bernoulli, pela continuidade. Então a gente tem que ter uma relação entre a vazão mássica e a velocidade. E aí essa relação aqui, ela otimiza, ela justamente permite aqui, ó, então aqui está um gráfico, né, da potência em função da velocidade, e isso para vários diâmetros, né? Para vários diâmetros ali do bocal. Então a gente tem um máximo, né? Então nesse máximo, para cada diâmetro, a gente tem um máximo e tem um diâmetro que maximiza essa relação. Então, essa expressão aqui permite maximizar a potência em função dos fatores geométricos ali da tubulação e também das propriedades aqui não entra nem propriedade do fluido, né? É só puramente dos fatores geométricos ali, né? Bom, a propriedade do fluido entra aqui no fator de atrito, né? Tá? Que no cálculo do Reynolds especificamente e na rugosidade relativa, que é a geometria, né? Beleza? Então, a gente terminou a passada nesse exercício e viu que se a gente derivar essa expressão aqui, né, igual a zero, né, essa expressão aqui, ó, certo? A gente substitui V1 aqui, obtém essa expressão para potência. Se a gente derivar igual a zero, a gente fica com essa relação aqui, né? Então, o diâmetro D1 tem que ser uma fração do diâmetro D, 2F, L sobre D, elevado a 1/4, tá? Bom, e aí, existem expressões empíricas, né, que foram desenvolvidas para calcular a eficiência das turbinas de Pelton. Para um processo ideal, né, para um escoamento ideal, todo rege é convertido em velocidade do jato, né? Isso daqui seria, vem lá da aplicação, se vocês lembrarem aqui do exercício da semana passada, quando a gente aplica a equação da energia entre a superfície livre e a saída do bocal aqui, a gente tem justamente raiz quadrada de 2GH, né? Tá? Deixa eu ver se eu acho isso aqui atrás. Aqui, como tem a perda, aqui na verdade talvez não tenha, porque. Deixa eu ver aqui. Aqui não vai ter porque a gente teve perda e tudo mais, mas é fácil de ver aquilo, né? É só. Deixa eu ver se está aqui em algum lugar, só para evitar de eu ficar escrevendo, mas senão eu escrevo aqui. É isso aqui, né? Então a pressão atmosférica é igual, então a gente não. Então P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais G Z1 igual. Opa, aqui é zero, né?
mais P1 sobre ρ, mais V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ1. Então, se a pressão atmosférica for a mesma, vai embora. Se o nível, né, se a referência está aqui em Z1, esse cara é zero. O V0 aqui a gente despreza qualquer velocidade de variação, né, para cima ou para baixo. Então tá ali, né? Então V1 ao quadrado 2G Z0. Se a gente chamar esse Z0 aqui de H, né? Certo? Igual a raiz quadrada de 2GH. Então isso é o escoamento ideal, né? A gente desprezou aqui a perda de carga. Então é o que ele está mostrando ali, né? Aqui, ó. Opa. Aqui, tá? Certo? E aí aqui seria o RED, né? Possui 2 ou 0,92, um coeficiente, né, que levaria em conta essa perda. A gente teria aqui um coeficiente entre 0,98 e 0,92. E do exercício do Pelton, né, que a gente acabou de fazer aqui, ó, no caso, todo o head aqui que a gente queria, no caso ideal, seria por causa da, né, o head pela diferença de altura ali, né? Tá? Então, o V1, no nosso caso, é 1 mais F, L sobre D, D1 sobre D a quarta, né? Tá? Então, só para mostrar que esse CV, na verdade, gravando aí, né? Tá mostrando aqui que eu estou perdendo a conexão. Então, é só uma maneira conveniente de descrever as perdas de carga, né? Por exemplo. Então, tá aqui, né? Um CV que varia de 2 a 8%, e a gente viu, né, que isso a gente pode escrever como um fator que leva em conta as perdas de carga. Mas também aqui, ó, a gente tem da equação de Euler para uma turbina de Pelton essa relação, né? A gente derivou essa relação aula passada. E também a expressão geral para a eficiência de uma turbina, né? Seja ela de Pelton, de Francis. Então, qualquer turbina, qualquer dispositivo que extrai energia do fluido, a eficiência desse dispositivo vai ser a potência absorvida no eixo sobre a potência que teve disponível lá cedida para o fluido. Como é que a gente mede a potência no eixo? Torque vezes a velocidade de rotação, que é W.m, por exemplo, né? Na nossa notação, um trabalho mecânico ou trabalho de eixo. E a potência cedida ao fluido, a gente viu lá da primeira lei da termodinâmica, que é essa relação aqui, né? Roger, vazão vezes o head. Mas a potência aqui, né? Essa expressão aqui, ó, é justamente essa relação aqui em cima, tá? Então, para uma turbina de Pelton, a gente pode escrever a potência cedida ao fluido, onde eu já substituí aqui, ó, a velocidade, é U menos V1, né? Mas eu já coloquei aqui que a velocidade é um fator CV, né? Certo? Que é aquele CV ali que a gente que eu mostrei aqui, ó, tá? Que está relacionado com as perdas de carga, né? Então está tudo englobado aqui dentro do CV, sobre a energia disponível para o fluido. Bom, então a gente tem essa relação aqui. E a gente pode reescrever, isso é só uma maneira conveniente, tá? Isso aqui não tem nenhum mistério, nenhuma pegadinha, né? É só uma maneira conveniente de escrever a eficiência de uma turbina, de Pelton aqui no caso, né?
dessa forma, onde esse fator φ aqui é definido, né? Então, por isso tem até esses três iguais aqui, né? Como essa expressão, ômega-r, raiz quadrada de 2GH. Então, se a gente substituir essa expressão aqui, a gente vai voltar para essa relação daqui de cima, tá? E esse φ aqui, né, é conhecido como fator de velocidade periférica, tá? É só uma maneira diferente, né? Se você, enfim, não faz nenhuma diferença de escrever a eficiência da turbina dessa forma aqui, tá? Beleza? Só uma maneira diferente. E aqui, ó, o que a gente tem é a expressão, né, que a gente obteve ali atrás, anteriormente, para eficiência. Essa expressão aqui é a eficiência para uma turbina ideal, ou seja, não existe nenhuma perda de carga ao longo da tubulação. Toda a energia que tinha lá no nível do reservatório, ela foi, sem perda nenhuma, chegou no bocal, né? Então CV é igual a 1. Lembra que o CV aqui está relacionado com as perdas de carga aqui, ó, tá? Então CV é igual a 1, ou seja, não tem perda de carga. Então é essa linha sólida aqui, ó. Seria uma linha de eficiência ideal, vamos dizer assim, né? Tá? Aqui em função do φ, ele está fazendo esse gráfico aqui, né, da eficiência em função desse parâmetro φ aqui, que foi definido como ômega-r sobre 2GH, né? ômega-r é U, no caso é o nosso Uzão. Tá? Aqui nessa linha pontilhada aqui, ó, seria uma condição típica de operação com CV igual a 0,94. Alguma perda de carga, né? Então, CV igual a 0,94 implica que teve alguma perda de carga, tá? E os dados experimentais são esses aqui, né? Os pontinhos, os círculozinhos ali, né? Uma turbina de Pelton com diâmetro de 2 pés. Então, essa expressão aqui, de fato, né? Fazendo toda essa jogada algébrica aqui, a gente de fato consegue, eventualmente, descrever a eficiência de uma turbina, enfim, com esse parâmetro, que de algum ponto de vista prático deve ter interesse, né? Tá? Para ter sido definido dessa forma, escrever dessa forma, eu acredito que na prática isso deve simplificar alguma conta ou eventualmente alguma expressão, tá? Sinceramente, eu não sei, assim, na prática, a utilidade, mas apresentam esse parâmetro, né? Então imagino que seja importante, tá? Então, de forma geral, esses fatores aqui reduzem a eficiência. O jato de líquido não atingir, né? Opa, não atinge aqui, ó. A concha, dá licença, desculpa aí, galera, porque senão vai ficar esse tinge aí para sempre. Não atinge a concha com velocidade uniforme, ou seja, a gente espera, né, que a velocidade, eu não sei se vou conseguir desenhar a concha, né, mas ela mais ou menos tem essa geometria, lembra? Então, uma parte do jato é defletido para cá, né, e a outra parte do jato é defletido para cá. Então, eventualmente, o jato pode chegar com uma velocidade não uniforme, né, menos, quer dizer, mais rápido de um lado do que para o outro, por causa de alguma deformidade no bocal, por exemplo, ou algum efeito da gravidade, enfim. Tá? Então, esse é um dos fatores que reduz a eficiência. Perdas hidráulicas na concha e no bocal, então, claro que quando ele passa por aqui existem perdas hidráulicas, né? Existe atrito, não tem como não ter. A gente assume que é desprezível porque é um caminho rápido, é um caminho curto e ele passa por aqui, ele percorre uma distância relativamente curta, né? Perda por atrito no mancal, aí não tem como não ter, né? Nos rolamentos e tudo mais. E o jato atingindo as costas da pá ou da concha anterior, né? Então são alguns fatores que reduzem a eficiência numa turbina de Pelton. Bom, aqui um exemplo bem parecido com o anterior que a gente fez, mas levando em conta aqui a questão desse fator de velocidade periférica aqui, né, que ele chama 0,46, que a gente definiu aqui atrás, né? ômega-r sobre raiz de 2GH, tá?
Bom, então uma turbina de Pelton gira a 400 RPM, desenvolvendo 67,5 kW, e ela tem disponível um head de 60 metros de água. A tubulação, né, o diâmetro interno da tubulação é de 200 milímetros. Então aqui o D1 é 200 milímetros. E as condições de operação são essa aqui, ó, o coeficiente, o CV 0,97 aqui, né? Lembra que ele determinou esse coeficiente aqui, né, de P, tá? Que era alternativa aqui às perdas de carga, né? Certo? Então esse coeficiente de perda aí de 0,97, um FI de 0,46, uma eficiência de 0,83. O diâmetro do jato, então na verdade aqui esse D aqui não é do jato, né? Na verdade é o diâmetro do tubo aqui, ó, é o de 200 milímetros. Então porque o que ele está falando aqui é na base do bocal, né? O que ele chama de base seria aqui na entrada do bocal, né? Então o tubo tem 200 milímetros de diâmetro. E observa, a gente não sabe aqui os desníveis, né? No lugar disso ele deu head total, tá? Então ele não precisou, que é justamente o head da turbina aqui, né? Certo? Essa turbina tem 60 metros de head. Tá? Então, esses 60 metros, que é o head da turbina, é igual à diferença de energia menos a perda de carga entre o reservatório aqui de líquido, né, e a saída lá do bocal, tá? Certo? Entenderam isso? Então essa é a energia total que a turbina dispõe. Ele já está dando, tá? Esse caso aqui é um pouquinho diferente do anterior, né? Então a gente já tem para eficiência aqui, ó, a potência absorvida, né? Ele já deu 67,5 kW. E a gente tem que saber quanto de energia que o fluido tem disponível. Então é o gama QH, tá? Então a vazão é só a gente isolar aqui, né? Tá? Então a vazão é a potência sobre a eficiência vezes gama H, tá? Só isolar aqui, jogar para cima, né? Jogar para o lado esquerdo aqui a vazão e descer para o denominador com a eficiência ali. Então a gente fica com a vazão de 0,138 metros cúbicos. Opa, dá licença aí, deixa eu... Muitos erros aqui, né? E sempre vai passando e eu esqueço de... Então aqui é metro cúbico. Eu sempre vou esquecendo de corrigir. Então vou corrigindo agora, tá? Então ali uma vazão de 0,138 metros cúbicos por segundo. E o diâmetro do jato, né? É obtido por essa expressão aqui, ó. Quer dizer, a área é 4, né? πd2 sobre 4. Então, o diâmetro é 4π sobre a área. Mas a área é vazão sobre a velocidade. Observa, a gente tem a vazão e a velocidade a gente tem como calcular, né? Porque a gente tem esse coeficiente aqui de perda, né? O 2, o G e o head total, e a energia total que a turbina tem ali disponível, né? Então, a velocidade do jato a gente pula aqui, né? Só substitui os valores, 0,97, 2 vezes 9,807 vezes 60, que é a energia disponível, então 33,3 metros por segundo. Aí a gente joga aqui nessa relação, né? Vazão sobre velocidade, a gente tem a área e a gente sai com o diâmetro ali, certo? Tá? Então, área, vazão sobre velocidade, 4,14 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, e aí a gente tira o diâmetro, né? 0,0726 metros, ou aproximadamente 73 milímetros. Tá? O diâmetro da roda, né, da turbina de Pelton, a gente tira pelo fator de velocidade periférico aqui, né? Ele foi dado 0,46. Então a gente isola o R aqui, né? Tá? É o φ, raiz de 2GH sobre ômega. Então só substituir, né? 60, 0,46. Aqui o 60 veio da conversão, cuidado aqui, hein?
da velocidade de rotação 400 RPM em radiano por segundo, né? Então, 400 vezes 2π sobre 60, né? Aqui eu estou convertendo radiano por segundo, RPM para radiano por segundo, aí eu subi com 60 ali, tá vendo? A rigor ele estaria aqui dividindo por 60, né? Aí subiu multiplicando ali, por isso que tem esse 60 aqui. Então, 0,46, que é o φ, né? E o resto tudo a gente tem, 2, 9,807 vezes 60. Então, o R deu 0,754 sobre 2, tá? Metros, né? Beleza? Então, só um exemplo aí, certo? Que a gente permitiu calcular com as quantidades. Foram dadas, né? De ação. E agora a gente vai começar a falar de turbina. Pessoal, vou dar uma reiniciada rapidinha na minha internet, que acho que está travando muito aí, né? Aí eu já volto, só um minutinho. Bom, voltei. Bora ver se agora dá uma estabilizada, né? Então, a gente terminou a parte de turbina de impulso ou de ação, e agora a gente vai começar a falar da parte da turbina de reação, tá? Que é um outro tipo importante de produção de energia, né? De a turbina hidráulica para produção de energia, que são as turbinas de reação. Então a gente tem aqui uma figura, um corte, né? Aqui uma vista lateral e aqui uma vista de topo de uma turbina, né? Onde a gente vê dois conjuntos de palhetas aqui. As estáticas, que são essas que estão direcionadas aqui mais na periferia, né? Que estão posicionadas mais na periferia.
E as diretrizes, que elas têm uns pininhos aqui, que a gente está vendo, né, que permite que elas se ajustem. Então, o objetivo dessas palhetas é direcionar o fluido de forma ótima, da mesma maneira que a gente viu para bombas, né, aqui, no caso das turbinas de reação, existe um ângulo ótimo que o fluido entra, que ele atinge a pá da turbina. E em função das condições de operação, né, de demanda de potência, de torque no eixo e de vazão, essas pás podem ser reguladas para otimizar o ângulo com que o fluido atinge ali o rotor, tá? E aí, aqui está o caminho, né, que o fluido faz. Aqui ele vem aqui, passa pela periferia, e aí, se a gente olhar lá, uma vista lateral aqui, né, a gente tem um rotor aqui girando, essa parte cinza aqui, né, é a que gira, e ela gira impulsionada, né, ou é uma reação à variação da quantidade de movimento angular. Opa, obrigado, cara, realmente aqui, quando eu saio, ele para de apresentar quando cai a conexão. Valeu, Felipe. Então, voltando aqui, né, falando de novo, aqui a gente tem uma vista lateral da turbina, quer dizer, uma vista do topo, né? Então aqui a gente tem as pás estáticas e as pás que são palhetas diretrizes, né? As palhetas estáticas e as diretrizes que são móveis, né? Que elas podem girar. E aí, é o que eu estava falando, né? Essas palhetas diretrizes, elas têm um pino aqui, né? A gente está vendo uma representação de um pino para ela poder se mover, né? E ela faz isso toda solidariamente, né? Todas elas se movem juntas, a gente vai ver um mecanismo que permite isso. E aí aqui a gente tem a visão lateral dessa turbina, né? E aí a quantidade a variação da quantidade de movimento angular do fluido, né? Quando ele passa da entrada para a saída, fornece o torque, né? Está relacionado com o torque aqui no eixo, tá? Então o escoamento ele entra tangencialmente com alta pressão. Então tangencialmente aqui, né? E é direcionado ao rotor pelas pás guias estacionárias ali por fora, né? E pelas ajustáveis à medida que se move ao longo da carcaça em espiral ou a voluta. Tá? Então, ao passar pelo rotor, a quantidade de movimento angular é reduzida. Opa, de novo aqui, ó. Outra coisa aqui, não é deduzida, é reduzida, né? Aqui, ó. É reduzida. Transferindo o torque para o eixo. Então, é a mesma discussão que a gente fez lá para turbina de Pelton, né? Tá? Então, inclusive, a relação vai ser essa mesma aqui, ó. Tá? E aquilo que a gente estava falando, né? A gente não... usando o princípio da quantidade de movimento angular, a gente não consegue fazer um estudo muito mais detalhado do formato da pá. A gente só consegue saber as relações entre as componentes tangenciais. A gente só consegue relacionar as componentes tangenciais com o torque produzido no eixo. Então, para fazer uma análise mais precisa, a gente precisa de CFD, por exemplo. Né? Então, é a mesma discussão que a gente já tinha feito anteriormente. Então, as duas grandes diferenças, né, entre a turbina de impulso ou de ação e a de reação. Então, a diferença de pressão é grande após o fluido passar por todos os elementos da turbina. Né? Então, a pressão, o fluido entra com uma certa pressão e, ao passar pela turbina e ser descarregado, a pressão diminui. Né? E lembra que na turbina de ação, toda a variação de pressão e velocidade aconteceu no bocal. Né? Aqui não, aqui a pressão vai reduzindo à medida que o fluido vai passando pela turbina. E o fluido preenche completamente a carcaça aqui, né? Tá? Toda essa carcaça aqui é preenchida por fluido. Lá na turbina de ação, não. A carcaça era cheia de espaços vazios, né? O princípio de funcionamento era outro. Então, são assim, as grandes diferenças, né, da turbina de ação para as turbinas de reação. E aqui, de novo, né, não é o fluido, ele não exerce um impulso aqui, ele não empurra essas pás aqui, né? Então, como é uma turbina de reação,
essa pá é feita de uma maneira, vamos dizer assim, hidrodinâmica, para a diferença de pressão entre um lado e outro, fazê-la girar. Tá? Não é, lembra, a turbina de Pelton era de fato a variação da quantidade de movimento linear do fluido, né? Ele entra numa direção e sai em outra direção, então esse impulso, esse impacto ali com a, com a pá é que efetivamente faz ela girar, né? Então a força com que o fluido atinge, né, ou empurra, vamos dizer assim, a pá para frente, está diretamente relacionado com a variação da quantidade de movimento linear que o fluido sofre ali, né, ao virar, certo? Aqui não é. A questão aqui é que existe uma hidrodinâmica aqui que influencia, que faz com que a pressão de um lado da pá seja maior que a do outro, e aí essa diferença de pressão que faz com que a turbina gire, tá? Não é o impacto ali, né, tá? Do fluido contra a pá da turbina. Então, por isso que é uma turbina de reação, inclusive, né? Certo? Então, por isso uma turbina de reação, ela produz mais potência quando comparada com uma de ação, né? De mesmo diâmetro, raio de vazão. Então, a energia do fluido é melhor aproveitada. Ele está confinado aqui, né? E toda a energia do fluido é melhor revertida em torque, finalmente, né? Em potência no eixo, tá? E aqui um detalhe prático, né? O número de pá guia aqui, ó, o número das pás guias, ela não pode ser múltiplo das pás do rotor aqui de dentro, porque isso pode provocar vibração excessiva se vários jatos atingirem a pá ao mesmo tempo, né? Tá? Então, se a coisa for, se eles forem múltiplos, aí você pode ter vibrações ali à medida que a coisa é meio discreta, né? Não é contínua. Então, se eventualmente várias pás passarem de forma concomitantemente sincronizadas pelo espaço aqui entre as pás, né? Isso pode gerar vibrações excessivas. Então, de forma geral, eles não são múltiplos um do outro, tá? E aí, né, as turbinas de reação tem dois tipos, assim, os principais, na verdade, né? Claro que tem muito mais que isso, mas os principais são as de Kaplan e a de Francis, né? Então, aqui as principais. A de Francis, ela guarda uma semelhança com bombas, tá? As bombas centrífugas radiais, né, de fluxo misto, mas com o escoamento na direção oposta. Agora, a gente não poderia simplesmente pegar o rotor de uma bomba e colocar numa turbina e inverter, né? Porque lembra que todos os ângulos são dimensionados para o fluido entrar com uma certa, sem a pré-rotação, né, entrar tangencial, de forma que o VT1 é igual a zero numa bomba, né, para prover o máximo de potência. E a saída também é dimensionada para prover o máximo da velocidade tangencial na saída, né? O VT2 ser máximo. Só que se você colocar isso numa turbina, esses ângulos aqui não vão respeitar, ou dificilmente, né, isso vai respeitar os ângulos ótimos para o mesmo caso da turbina. Então você não pode simplesmente pegar uma bomba e botar ela girando ao contrário, né? Passar água. Eventualmente você pode até recuperar alguma energia, mas ela não vai estar otimizada para aquela condição, tá? Certo? Então a gente vai ver aqui, inclusive, né, em alguns slides para frente aí, a gente vai ver como fazer como a gente dimensiona, da mesma maneira que a gente fez para a bomba, como a gente dimensiona essa relação, né, tá? Entre o ângulo na entrada, o ângulo na saída, para fornecer a máxima potência. E a turbina de Kaplan, aqui a gente estava falando da turbina de Francis, né, nesse slide aqui, e a de Kaplan seria uma bomba axial, né, um ventilador ao contrário. Tá? Aqui a gente estava falando que é uma bomba de fluxo misto, né, porque ele sai com certo ângulo que não é nem radial e nem axial, nesse caso aqui, né, mas tem umas que tem fluxo puramente centrífugo, a gente vai ver. E uma turbina de Kaplan, né, seria um ventilador ao contrário. Né? É como se você pegasse um ventilador e você anda com ele no vento e ele gira, lógico. Né? E aí, se você ligar ali uma turbina no eixo do ventilador, você extrai potência dele. Mas, de novo, né,
os ângulos do ventilador eles são feitos para você fornecer energia para o fluido de forma ótima, e o ângulo de uma turbina de Kaplan ele é feito para extrair de forma ótima, né, a energia do fluido. Tá? Então está aqui, isso daqui seria o caso de aqui tem um motor e não um gerador, né? Então isso daqui seria uma bomba axial, né? Então lembra, uma bomba axial, ela tem uma turbobomba axial, né? Então ela tem a característica de fornecer muito mais vazão do que head, né? Então seria alguma coisa como uma turbobomba axial ao contrário, um ventilador ao contrário, né? Tá? Bom, então aí algumas classificações, né? Então, assim como a classificação das bombas de mista e axial, a gente tem para as turbinas. Então, vamos começar com as turbinas de Francis, né? As turbinas de Francis de fluxo axial, o fluido, fluido de fluxo radial, né? Ele entra radialmente, vamos dizer assim, né? E sai axialmente aqui, talvez com certo ângulo, mas basicamente ele entra na pá aqui, né, no rotor, a 90 graus. Seria o caso de um rotor desse tipo aqui, né? Um rotor de fluxo misto, ele não entra a 90 graus, tá vendo? Ele entra com certo ângulo ali, ó. Na verdade, a pá tá um pouquinho mais para dentro aqui, né? Tá? Aqui a pá já pegava o fluido logo na entrada. Aqui a pá pega ele com certo ângulo lá. Tá? Tem uma certa... Ali, ó, a pá tá bem coladinha aqui, né? O fluxo radial. E o fluxo misto, a pá pega o fluido com um certo ângulo ali, né? Ela está um pouquinho mais para dentro, tá? Então o escoamento entra com um ângulo entre o radial e o axial aqui, né? Tá? Essa setinha rosa aqui, tá? Ela não está radialmente ali. E as turbinas de reação, a gente tem são de fluxo axial, né? Então o escoamento completamente axial na entrada da turbina. Então são as de Kaplan e as turbinas de hélice, elas têm são as de fluxo axial, tá? Então essa é a classificação das turbinas em termos de radial, fluxo misto e axial. A de Kaplan seria uma de hélice, mas cujo ângulo da hélice pode variar, que é o que a gente vê aqui, né? Tá? Através desse mecanismo que tem na base da hélice ali, ó. Então você consegue variar o ângulo para otimizar, né? Tem até um videozinho, eu vou mostrar ele aqui de novo. Foi mostrado no começo do curso, mas eu vou repetir aqui, que mostra justamente a influência da variação do ângulo aqui na otimização do vetor velocidade para maximizar a extração de energia do fluido. Tá? Aqui na turbina de Francis, ó, uma coisa interessante é que o tubo difusor na saída ele reduz a pressão, aumentando a eficiência da turbina. Né? Vamos ver o que é esse tubo. Esse tubo difusor é justamente essa parte aqui, ó, que em inglês chama draft tube, né? Mas isso é parte da turbina. A gente vai ver mais para frente, vai ter um slide que vai mostrar bem a importância desse tubo aqui, tá? Além de, porque aqui ele seria descarregado na pressão atmosférica, né? Quando a gente aumenta a área de saída, a pressão aqui reduz, certo? E aí você extrai ainda, e tem uma certa energia cinética aqui na saída. Então a gente ainda consegue extrair uma energia adicional aqui, fazendo um tubo com área crescente, né? Tá? Porque aí a pressão ela vai a área vai aumentando, a pressão vai aumentando aqui à medida que o fluido vai se desenvolvendo, né? A velocidade vai diminuindo, a pressão vai aumentando. E aí isso cria uma depressão aqui, ó. A pressão atmosférica agora está aqui na saída e não mais aqui na saída da turbina, tá? Na saída do tubo difusor. Tá? Então aqui, ó, a gente viu esse vídeo já lá no começo do curso, né? Mas uma coisa que a gente pulou, na verdade, não sei se aqui é a questão da configuração aerodinâmica das pás, né? Então estou passando rápido porque a gente já viu, não sei se tem uma questão aqui do triângulo de velocidade. Eu sei que na turbina de Kaplan tem.
Aqui ele fala das pás guia, né? Que a gente falou, a gente não tinha falado isso anteriormente. Na verdade, tinha mostrado, mas não tinha falado desse detalhe. Então, essas pás guia, ela justamente, ó, ela, em função as pás guia ali de dentro, ó, ela se move à medida que a vazão muda, né? Justamente para otimizar o ângulo com que o fluido atinge a pá da turbina, tá? Acho que não tem nada mais do triângulo de velocidade. Ah, sim, aqui está mostrando só a questão do tubo difusor, né? Então ele cria uma região de baixa pressão aqui, o que seria pressão atmosférica se ele não tivesse ali, né? E isso acaba aumentando a diferença de pressão entre a entrada e a saída, e isso induz mais a rotação do eixo ali, né? Tá? E aqui, ó, o que a gente tem aqui é justamente aquilo que eu já mostrei anteriormente, né? Esse é o rotor da turbina de Itaipu, que é uma turbina de Francis. Todas as turbinas de Itaipu são de Francis. Então, só para ter uma ideia, né, do tamanho do rotor, perto do tamanho das pessoas ali, né? Tá? E aqui, ó, então a turbina de Kaplan, aqui justamente tem esse vídeo aqui interessante, porque ele justamente mostra essa questão da influência, isso eu não falei com muito detalhe lá na parte inicial do curso, mas ele mostra aqui, ó, ele faz o triângulo de velocidade e mostra a influência da vazão, né, no ângulo do que a gente consegue controlar aqui da turbina de Kaplan, né? Então, olha só, ele está mostrando, ó, que a gente consegue otimizar o ângulo de ataque da seguinte forma aqui, ó. Ó, você tem uma certa velocidade absoluta que atinge a pá, certo? A pá da turbina. E a turbina está girando numa certa velocidade U, né? Uma certa velocidade linear. E aqui, inclusive, ele mostra ó, que como o raio aqui, como a ponta da pá está num raio maior, a velocidade observa que a magnitude é maior, né? Então, esse formato, até esse formato aqui da pá, ele é otimizado para levar em conta isso, né? Tá? A velocidade é a mesma, mas quanto mais radialmente você estiver indo para fora ali, né? Obviamente, maior vai ser a velocidade linear ali fora, ômega R, né? Tá? E aí, ó, aqui a gente tem a velocidade relativa, então, né? Tá? Então, a velocidade relativa na base da pá e a velocidade relativa lá na ponta da pá, né? É um pouquinho diferente porque o U é um pouquinho diferente também. Tá? Então, na prática, é isso que acontece. A gente não se importa muito com isso aqui no curso, né? Mas, na prática, a vida é um pouquinho mais complicada do que o que a gente vê aqui. Então, ele está mostrando aí que justamente, né? Ele tem essa angulação aí, levando em conta justamente esse fenômeno. E aqui, o que ele vai mostrar, na base da pá, aí sim, né? Que ele vai mostrar agora, ó, aqui tem uma vazão grande, então uma velocidade absoluta grande, ó, que está atingindo a pá, e aqui a pá está girando numa certa velocidade U, ômega R, né? E aqui está a velocidade relativa, tá? A velocidade que um observador aqui na pá veria. E aí, ó, olha lá, à medida que o ângulo aumenta ali, ó, é isso que ele está mostrando. Ó, se a vazão diminui, ó, ele reduz o ângulo para compensar essa redução de vazão, tá? Então ele faz ali o triângulo de velocidades, mostrando que esse pitching, né, esse angulação da pá, ela pode ser feita e é feita para otimizar o ângulo de ataque ali do fluido na pá, tá? Beleza? Então acho que é basicamente isso. O resto a gente já tinha visto em outras aulas, né? Acho que essa é a grande novidade que agora, né, falando do triângulo de velocidade, a gente faria mais sentido mostrar, né? Então aqui, esse slide aqui mostra só algumas estratégias das pás guia, né?
tá? Então, como que isso é feito? Tem uma árvore de comando que, enfim, talvez seja uma estratégia bem antiga, né? Isso eu peguei de um livro antigo. Não sei se hoje em dia existe um controle elétrico mais preciso, com, não sei, algum tipo de motor elétrico, alguma coisa assim, mas isso é um controle puramente mecânico, né? Um sistema de biela-manivela aqui, ó, tá? Beleza? Então, como que as pás guias são comandadas, né, de forma sincronizada, tá? Então é todo o mecanismo, várias fotos, né, de como esse mecanismo é feito. Opa. Então aqui a vista geral de uma turbina de Kaplan, né, e alguma nomenclatura em português, né? Então, então as pás guia aqui está chamando de pá do distribuidor, aleta fixa e aleta ajustável, né? Eu chamei de pá guia e de pá fixa e pá, como é que ele chamou aqui anteriormente, né? Só para a gente manter a nomenclatura aqui também, né? Acho que era pá guia fixa, aqui, ó, palheta estática e palheta diretriz. Tá? Então essa nomenclatura de palheta estática e diretriz também serve, né? E aí a outra nomenclatura aqui que ele usou aqui foi aleta, né? Em vez de palheta. Enfim, né? Aqui o tubo de sucção, né? Então aqui também esse tipo de turbina também tem um tubo de sucção para aproveitar um pouco da diferença de pressão aqui, né? E induzir mais a rotação da turbina, tá? Isso daqui, ó, é um desenho, ele é um pouquinho complexo, um pouquinho talvez poluído, mas a única coisa que eu ia pedir para vocês prestarem atenção aqui é no seguinte, ó, essa é uma turbina de ação, né, uma turbina de impulso, uma turbina de Pelton, por exemplo, né? E isso daqui estaria representando uma turbina de reação, uma turbina de Kaplan, uma turbina de Francis. Então, o que é interessante aqui é o seguinte, ó, o fluido vem com uma certa velocidade, que está sendo representado por essa linha tracejada aqui, ó. E aí, no bocal, naquele bocal que tem na saída, na tubulação adutora, a velocidade aumenta, porque a área reduz, lembra? Então, na turbina de Pelton tem aquela área que se reduz e a velocidade aumenta. E a pressão cai. Então, toda a energia que o fluido tinha na entrada foi convertida em energia cinética. E essa pressão, ela cai até a pressão atmosférica durante todo o rotor. Então, aqui, ó, a pressão ela vem, uma pressão na tubulação, né? E aí ela cai e ela passa no rotor na pressão atmosférica, mas com a velocidade enorme, e aí essa velocidade é reduzida, né, no rotor. O comportamento típico de uma turbina de reação é que ele vem com uma certa pressão e uma certa velocidade, e quando passa no rotor, observa aqui, ó, quando o fluido passa no rotor, ele está com a velocidade máxima e com a pressão atmosférica. Aqui não. Ele passa nas palhetas, né, nas pás guia, ali ele ganha uma certa energia cinética, então a pressão já começa a diminuir um pouco ao passar pelas palhetas diretrizes, porque a área vai reduzindo, né? Mas esse não é o principal objetivo desse tipo de turbina. Então a pressão continua diminuindo à medida que o fluido passa pelo rotor ainda, tá vendo? Então essa é uma grande característica de uma turbina de reação. Aqui na turbina de ação, toda a variação de pressão acontece no bocal, e ele passa no rotor na pressão atmosférica. Na turbina de reação, não. A pressão ainda vai diminuindo à medida que ele passa pelo rotor. E aí, ó, uma outra coisa interessante de se observar nessa figura é que a gente tem aqui o tubo de sucção, né? Se esse tubo de sucção não tivesse aqui, o fluido ia ser entregue na pressão atmosférica, que é essa linha pontilhada aqui, ó. Como tem o tubo de sucção, ele é entregue numa pressão menor e a pressão atmosférica, talvez até um pouquinho maior, né, é atingido na saída do tubo de sucção ali, no difusor, desculpa, no tubo difusor, que ele está chamando aqui de tubo de sucção, né?
Tá? Então, são coisas interessantes aqui, apesar de ter muita informação, né? Mas as coisas interessantes nesse gráfico que eu achei é que a gente consegue observar essas características dos dois tipos de turbina através dessas relações aqui. Tá? Então, uma turbina de ação típica e uma turbina de reação típica. Tá? Beleza? E aqui, de novo, né, enfatizando essa questão do tubo de sucção, do tubo difusor. Né? Aqui ele tem a mesma pressão, né? Então sem o tubo de sucção, ou tubo de difusor. Aqui, se o tubo fosse cilíndrico, a velocidade não ia mudar nada, a pressão eventualmente também não. Né? E aqui, quando a gente tem um tubo difusor com a área crescente, a gente tem um V4 maior que o V3, na verdade, menor, né? Desculpa. Claro, V4 é menor, V4 é menor porque a área está aumentando, e a pressão, então, está aumentando também, né? E aí isso cria uma depressão aqui, e a pressão P3 aqui é menor que a pressão atmosférica, tá? Então, só para enfatizar aí a importância do tubo difusor. Então, o que a gente vai fazer agora é analisar a teoria da turbina de reação usando a equação de Euler, né, e os diagramas de velocidade. A notação R1 continua sendo o raio interno e R2 o raio externo. Mas agora a direção é invertida, né? O fluido entra no raio R2, só para não mudar, só para manter, né, a mesma. A gente vai manter as mesmas expressões e só vai mudar o sentido do escoamento. A mesma hipótese que a gente fez para a bomba, a espessura da pá é infinitesimalmente pequena, o escoamento é sempre tangente às pás, né? Então o escoamento tem o mesmo formato das pás do rotor, a gente ignora o efeito viscoso, e uma análise mais detalhada é por CFD, né? Lembra, essa discussão a gente já fez. A gente só consegue relacionar o que acontece entre a entrada e a saída, né? Os vetores de velocidade. Mas se a gente quisesse saber o que acontece ao longo da pá, a gente teria que fazer por CFD, tá? Antes de entrar, né, só para a gente não ficar muito cortado aí essa questão dessa análise do triângulo de velocidade para a turbina, eu vou dar uma paradinha para a gente dar uma respirada aí, já são 8h53, e aí eu volto, vou deixar aqui parado nesse slide, aí vocês vão refletindo aí, quem quiser ficar olhando esse slide aqui para já ir vendo, pensando aí em tudo que eu vou falar, tá? Mas antes de parar, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Tudo beleza? Então tá. Então, deixa eu interromper a gravação aqui.